Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo no nosso canal Jaboc. Vamos orar, que o Senhor Jesus te abençoe. Caso ainda não tenha se inscrito, se inscreva, faça seus comentários, dá seu like, compartilhe. Você já imaginou a responsabilidade de um pastor? Porque ele tem que apresentar, ele tem que alimentar e ele tem que preparar a igreja como noiva de Cristo para o grande encontro, para o arrebatamento. É uma grande responsabilidade, não é mesmo? Vamos ver logo após a vinheta? E o Senhor requer de cada pastor a fidelidade, assim como Eliezer, o mordomo de Abraão, foi responsável para com Abraão, ele foi fiel para com Abraão, assim o Senhor requer do pastor. Mas tem uma coisa, não é só do pastor não, ele requer de cada um de nós. Vamos ao tema de hoje, fidelidade. Eliezer, o mordomo de Abraão. Nosso texto base está em Salmo 119, verso 30. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Eliezer significa Deus ajuda. Deus ajuda, isto é certo. Quando estamos em algum aperto, quando estamos passando por necessidade, nós clamamos ao Senhor e pode esperar, porque do Senhor vem a ajuda, do Senhor vem o socorro. Eliezer era mordomo de Abraão. Ele era encarregado de administrar as coisas de Abraão, até mesmo as tarefas domésticas cotidianas. Era ele que era responsável para dividir as responsabilidades, distribuindo, entre os demais empregados. Eliezer era uma pessoa que administrava os bens de Abraão. Isto é ser mordomo. E Abraão, ele não tinha filhos. Olha que tremendo. Mas quando ele não tinha filhos, Deus apareceu a Abraão e Deus lhe fez promessa. Sabe o que Abraão entendeu? Sabe o que Abraão perguntou para Deus? Se esta promessa se cumpriria através de Eliezer, que era servo dele. Vamos ver, Gênesis 15, 2. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Olha como ele pensou. Bom, eu não tenho filhos, o Senhor está falando, está fazendo promessas para mim? Vai ser do meu servo, do meu mordomo, Damasceno Eliezer, que era de Damasco? E olha o que o Senhor respondeu. Deus fez a promessa, mas era sobre Isaac. Gênesis 15, o verso 4 e 5. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou Abraão fora, e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim serás a tua descendência. É tremendo nós entendermos isso, né? Mas o mais importante é que quando Deus fez a promessa para Abraão, Abraão creu na promessa de Deus. Gênesis 15, 6, olha que tremendo. E creu ele no Senhor. E imputou-lhe isto por justiça. Olha como é importante nós termos fé, como é importante nós acreditarmos quando o Senhor fala algo para nós. Além das promessas que existem na Bíblia, principalmente a promessa do novo céu e de uma nova terra, a promessa do arrebatamento da igreja, o Senhor ele nos faz promessa para este tempo. E quando o Senhor fala conosco, nós temos que dar credibilidade ao que o Senhor está falando, assim como fez Abraão, porque agrada a Deus. Tempos depois que Deus fez a promessa para Abraão, a promessa se cumpre. O tempo continuou passando, Sara engravidou, nasceu Isaac, e o tempo passou. A Sara, mulher de Abraão, depois de um bom tempinho, ela veio a morrer. Ela tinha 127 anos, porque o tempo passa, não passa só para mim, passa para todos. E Deus mostra isso na Bíblia. Mas enquanto Sara era viva, eles foram muito abençoados por Deus. Gênesis 24, 1. E era Abraão já velho e adiantado em idade. O Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. É lógico que com a morte de Sara, Sara já tinha 127 anos. Houve tristeza, houve pranto. Isaac, ele precisava ser consolado também quanto a isto. Ele já estava aproximadamente com 40 anos e ele ainda não tinha se casado. Como Isaac ainda não tinha se casado,
Já fazia 3 anos que Sara tinha partido, tinha falecido. Abraão toma uma decisão. Ele chama Eliezer, o mordomo dele. Dizem os historiadores que Eliezer já estava mais ou menos com 80 anos. Olha que interessante. E aí Abraão pede para Eliezer, busque lá na Mesopotâmia, da onde eu saí, uma esposa para meu filho. É interessante que muitas pessoas falam assim, ué, mas por quê? Por que tinha que ser de lá? Alguns historiadores, alguns teólogos falam que é justamente pelo comportamento de Sara. Porque Sara foi uma mulher que tratava Abraão como Senhor. Foi uma mulher que honrou a Deus, que temeu a Deus, que aprendeu a conhecer Deus, aprendeu a acreditar, a confiar, acreditar de dar credibilidade a Deus. E aí, o que acontece? Eles fazem um juramento. Eliezer e Abraão fazem um juramento. E olha, tinha que ser lá da parentela de Abraão. Gênesis 24, de 2 a 4. E disse Abraão ao seu servo, Eliezer, né, o mais velho da casa. Lembra que eu falei que ele deveria ter uns 80 anos, segundo os historiadores? Que tinha o governo sobre tudo o que possuía, que era o mordomo. Põe agora tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, que era onde eles estavam habitando, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E juramento era algo inviolável. E nós vemos que Eliezer, ele era um cara cauteloso, um cara prudente. Gente, eu fico impressionada, ele era servo de Abraão, ele antes de Isaque nascer, ele era para ser o herdeiro da promessa, né? Mas não foi isso que Deus quis, e isso não fez ele ficar revoltado, ao contrário, ele serviu a Abraão com toda dedicação, com toda cautela, e ele se mostra prudente. Gênesis 24, 5, olha o que é que diz. E disse-lhe o servo, se porventura não quiser seguir minha mulher a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste? É interessante, Abraão falou de jeito nenhum, meu filho não volta para lá, né? Até porque lá era terra, vou falar para você, da idolatria, eles eram idólatras lá. Mas Gênesis 24, verso 9, fala assim, mostrando a submissão de Eliezer, porque ele estava sob juramento e ele estava sob uma missão. E olha o que diz, 24, 9. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, era um juramento que eles faziam, e jurou-lhe sobre este negócio. Olha que interessante. Ele tinha que ser cauteloso, ele tinha que ser prudente, ele tinha que ser submisso, mas ele tinha que confiar no Senhor, porque ele tinha uma missão. E mostrou que ele era um homem focado, porque ele foi lá para a Mesopotâmia, lá para o lugar onde tinha a parentela de Abraão. E olha o que diz Gênesis 24, 10. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Foi de lá, né, aonde Abraão saiu. E ele Eliezer se mostrou temente a Deus. Sabe por quê? Porque Eliezer, na prudência, ele faz uma oração a Deus para ser bem-sucedido naquele juramento que ele tinha feito a seu senhor Abraão. Gênesis 24, 12 e 14. Olha que oração tremenda. E disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Olha que tremendo, ele está pedindo por Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso
que usaste de benevolência com o meu Senhor. Eu acho tremenda esta oração, porque ele estava pedindo para Deus ser bondoso com Abraão, para Deus fazer esta missão que ele tinha sido enviado prosperar, mas por benevolência a Abraão. E no Salmo 33:18, o salmista fala assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Lembra que eu falei que Eliezer era um homem que temia a Deus? E ainda fala assim, sobre os que firmam toda a esperança em suas misericórdias. E Eliezer, quando ele está orando, ele está pedindo que seja misericordioso, Senhor. Mostre a tua benevolência com o meu Senhor, com Abraão. Salmo 147:11. O Senhor, ele se agrada dos que o temem. Olha que tremendo. O Salmo 33:18 fala que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. E aqui fala que o Senhor se agrada dos que o temem. Daqueles que depositam no Senhor a sua esperança. Em seu amor leal e perene. É lindo você entender. Os olhos do Senhor estão sobre nós. O Senhor está atento a nós, nós que tememos o Senhor, nós que amamos o Senhor, nós que servimos o Senhor. E nós vemos que assim como o Senhor respondeu a oração de Eliezer, que nós vamos ver daqui a pouco, o Senhor, ele ouve a nossa oração. O Senhor, ele responde a nossa oração. O Senhor respondeu a oração de Eliezer imediatamente. Logo veio ao encontro dele Rebeca. Do jeitinho que ele orou, Deus fez acontecer. Gênesis 24:15-16. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, de pedir, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, quem que era Naor? Irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro, e a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem o homem não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu o seu cântaro e subiu. Então nós vemos que do jeito que ele orou, foi até uma resposta imediata, foi a forma que o Senhor, ele trabalhou, até porque não tinha muito tempo, O que aconteceu? Rebeca fez justamente do jeito que Eliezer falou com o Senhor. Ela deu água para Eliezer e ela se prontificou a dar água para os 10 camelos de Eliezer. É interessante que, vou falar uma curiosidade que eu achei interessante, dizem que cada camelo bebe 100 litros de água, imagina 10 camelos. A gente tem que estar assim, meu Deus, era uma mulher disposta. E Eliezer se mostrou prudente. Gênesis 24:21, mais uma demonstração da prudência dele. E o homem estava admirado de vê-la. Calando-se, ele ficou no canto dele para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Eliezer era prudente, mas a gente vê que quando ele viu as coisas acontecendo, ele adorou o Senhor. Eliezer então era um adorador. Gênesis 24:26-27. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor e disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, ele falando quanto a ele, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. Ele orou, ele colocou a dificuldade, porque não era fácil, podia vir um monte de pessoas, mas Deus conduziu, assim como o Senhor quer nos conduzir. Por isso que o salmista fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mas olha o que Jesus fala em João 9:31. É sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus e a todo que faz a sua vontade, a esse ele atende. Olha a promessa que Jesus fala para nós, como é bom estarmos fazendo a vontade de Deus, como é bom estarmos deixando o Espírito Santo nos conduzir nesse momento. E na adoração, a gente vê que o Senhor se agrada. Eliezer, ele não priorizou ele priorizou a missão que ele tinha, ele priorizou ser fiel a Abraão. Gênesis 24:33 fala assim: depois puseram comida diante dele, ele, porém, disse, olha o que ele disse a hora que colocaram comida para ele comer: não comerei. Como assim? Era longe de onde ele saiu, até onde ele estava, ele disse: eu não vou comer, até que tenha dito as minhas palavras.
Aí Labão fala para ele assim, fala então. Labão era irmão de Rebeca, tá? Aí Labão fala, o que você quer dizer? E ele se mostra como o servo de Abraão, como embaixador de Abraão. Ele não estava lá por ele, mas ele estava representando a Abraão. E ele estava representando com fidelidade. Olha que interessante que nós estamos falando de um servo, ser humano, servo de um outro homem servo de outro homem, sendo fiel a este homem. Nós somos servos do Todo-Poderoso. Será que nós estamos sendo fiéis ao Deus Todo-Poderoso? Vamos ver Gênesis 24 e 34, que diz assim, então disse, eu sou o servo de Abraão, e o Senhor abençoou muito a meu senhor, de maneira que foi engrandecido. Eliezer não falou dele, Eliezer. Ao contrário, ele falou de quem ele era servo. Nós somos servos do Senhor. Nós somos embaixadores do Senhor. E olha que interessante, Eliezer, um homem, ele falou sobre a grandeza de Abraão. E nós estamos falando de quem? Será que nós falamos com gosto, com orgulho da grandeza de Deus? Eliezer, ele se mostrou agradecido. Ele reconheceu que ele foi guiado por Deus. Não foi sorte. Ao contrário, ele reconheceu que foi Deus que o guiou. Gênesis 24, 48. Inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor. Ou seja, eu me mostrei grato por uma graça que eu alcancei. Eu louvei, eu glorifiquei a Deus. Isso é bem dizer. E ele bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, para que me havia, olha que interessante, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Ele adorou e agradeceu. Como é importante nós sermos gratos ao Senhor. E Eliezer, ele cumpriu a missão dele. Gênesis 24, 66. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. Quando ele está retornando, Isaac vem ao encontro. E Rebeca fala, quem é este? Aí Eliezer fala assim, este é o filho do meu senhor, né? Este é justamente Isaac. Aí diz que ela estava sem o véu, aí ela colocou o véu. E ele entregou Rebeca para Isaac. Além dele ter sido bem sucedido, além dele ter sido fiel, além dele ter sido abençoado, porque ele foi dirigido por Deus, ele viu, olha que lindo, a consolação de Deus através de Rebeca sendo dada a Isaac. Gênesis 24, 67. E Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Que tremendo nós entendermos um homem fiel ao seu Senhor e nós olharmos, ele tinha até motivo para ser hostil com Isaac, porque ele era para ser o herdeiro, lembra que eu falei? Mas o fato dele não ter sido herdeiro, dele continuar como servo, como mordomo, não fez ele ser mal agradecido, não fez ele ser ranzinza, rancoroso, não, ao contrário, ele foi um mordomo fiel, como Deus honra o homem que é fiel. Por isso que é a fidelidade o tema desse estudo, a experiência que Eliezer teve com Deus. Foi Eliezer que falou, que orou, e ele viu Deus respondendo a oração dele, Deus fazendo as coisas saírem bem. Ele deve ter marcado, essa experiência deve ter marcado muito a vida de Eliezer, pois ele foi bem sucedido na missão. Uma missão feita com juramento. Deus ouviu, Deus respondeu. E Deus ainda respondeu nos detalhes que Eliezer falou com ele. Uma curiosidade, alguns teólogos fazem uma associação, né, nessa passagem, nesse episódio de Abraão escolher a noiva, como se Abraão fosse Deus Pai. O pai escolheu o momento do casamento e a gente vai entender que Marcos 13:32 fala, mas naquele dia ou hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. É por isso que você pode até ouvir alguns pregadores associarem Abraão, né, a Deus nesse episódio dele escolher a esposa, que a esposa
que era da parentela dele. Isaac, eles associam como se fosse Jesus, porque Isaac, ele não foi com Eliezer lá para conhecer, ao contrário, ele ficou esperando a noiva. Inclusive, quando Eliezer estava chegando com Rebeca, sabe o que Isaac estava fazendo? Orando. Aí ele terminou a oração aí que ele foi e viu. Marcos 16:19 fala assim: concluindo, depois de lhes ter orientado o Senhor Jesus, ele foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, eles associam Isaac como se fosse Jesus esperando a noiva. Eliezer, eles associam como se fosse o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está nos adornando, nos preparando, está nos levando, e é ele que vai nos levar ao encontro do noivo. E foi o que Eliezer foi, ele foi lá na família de Abraão, e ele deu presentes para Rebeca, né? Ele adornou ela com presentes. Eles também associam Rebeca à igreja. Sabe por quê? Como a noiva? Justamente porque o nome Rebeca significa adornada. E nós, como noiva, nós estamos sendo adornada para o encontro com o Senhor. É muito interessante a gente meditar nessa história, porque tem muito aprendizado para nós, tem muitas lições, mas a principal lição que eu tiro é a fidelidade de um homem a seu Senhor. Que possamos ter esta fidelidade ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus. Deus te abençoe.